Oi, gente, tudo bem? Professor Thiago Souza na área. Hoje nós temos um objetivo a seguir. 2026, o ano de Copa do Mundo, é isso mesmo. 2026 é um ano atípico, onde nós teremos o maior evento cultural e de entretenimento do mundo, realizado em 3 países: México, Estados Unidos e Canadá. Para quem estudou a divisão da América, sabe que a América tem 2 formas de regionalização. É a regionalização histórica-cultural e a regionalização política-administrativa. Bora lembrar, a divisão histórico-cultural ela divide a América em 2, a América anglo-saxônica e a América latina. Já a divisão político-administrativa divide a América em 3, América do Norte, América do Central e América do Sul. E esse evento que está acontecendo no ano de 2026 entra para a história por ser o maior evento futebolístico de entretenimento do mundo, e a geografia vem aqui para explicar. Se você quiser acompanhar, vem comigo na tua preparação para o vestibular. Muito bem! Hoje nós estamos falando aqui de geografia da Copa do Mundo. E eu trago para ti um espelho da globalização. Acompanhe comigo aqui no slide. Olha só, nós precisamos analisar este maior evento esportivo como um fenômeno global e quais são as suas consequências para o mundo. Nós colocamos isso de uma maneira para que você possa estudar para o vestibular e que você possa entender globalização. Pois bem, olha o que nós vamos falar hoje. A globalização ela vai estar inserida como um mega evento e a divisão internacional do trabalho que você já acompanhou aqui com a gente, certo? O poder e a geopolítica das seleções. Não podemos esquecer que neste exato momento estamos em meio a 2 grandes guerras: Ucrânia contra a Rússia e Estados Unidos e Israel contra a Irã. E precisamos entender que a geopolítica ela é a relação entre países, seja economicamente, militarmente, culturalmente, cartografia, fusos horários e o clima nas principais sedes que estarão em 2026 realizando este grande evento: México, Estados Unidos e Canadá. A cultura, soft power, economia. Você já deve ter ouvido falar sobre o American Way of Life, não é? O American Way of Life, que é um estilo de vida norte-americano sendo difundido pelo mundo inteiro. E a globalização dos jogadores. Você que gosta de futebol, você jovem, que eu sei que gosta de futebol assim como eu, tá lembrado, né, que diversos jogadores de diversas nacionalidades jogam em vários lugares do mundo com culturas totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou torcedor do Corinthians e sou torcedor do Clube do Remo, né, que esse ano está fazendo uma grande participação aí no cenário nacional. Ainda não engatilhou aqui no Campeonato Brasileiro, mas passou, né, do Bahia, e hoje está nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Então seja o que Deus quiser. Vamos lá. Galera, geopolítica e globalização. O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é um mega evento. É um mega evento onde nós não temos apenas entretenimento de futebol, mas nós temos ali, a Copa do Mundo, ela revela tensões, ela revela fluxos econômicos, diferentes níveis futebolísticos, mas diferentes níveis econômicos, diferentes níveis culturais. Algumas seleções, como Brasil, que tem uma expressividade mundial na economia, uma expressividade na política, mas outros países também não vão ter, como a Bósnia-Herzegovina, que lá durante o período da Guerra Fria tinha uma participação importante. Entretanto, como é que a gente pode entender esse fluxo, essa identidade cultural que aqui está no slide, no mundo contemporâneo? E aí a gente precisa entender que a Copa do Mundo ela funciona como uma integração global, acima de tudo como símbolos da modernidade. E olha como ela pode acontecer como essa integração global. A Copa do Mundo é um exemplo máximo de mega evento esportivo que conecta bilhões de pessoas. O mundo inteiro estará ligado nos eventos esportivos. E simultaneamente, e aí nós vamos precisar lembrar que esse fluxo de informações ele tem a necessidade da utilização do 6º modal de transporte, que é a infovia, que é aquele modal que tem o objetivo de levar a informação através das redes de telecomunicações, né? E esse símbolo de modernidade
é que nós temos esse desenvolvimento de infraestrutura que acontece em todos os países, assim como aconteceu no Brasil em 2014. Bem, a especularização do esporte, essa transmissão é simultânea para o mundo inteiro através do modal infoviário que vai expandir, que vai levar o futebol. Ele não leva somente futebol, leva consumo, leva produtos, leva marcas, patrocínios, divulgações. Quem é que não está ligado no álbum de figurinhas da Copa do Mundo? Todos os anos de Copa do Mundo, o álbum de figurinhas ele é uma febre entre não só as crianças, mas entre os adultos, entre as pessoas que consomem os produtos. Quem é que nunca assistiu um jogo de Copa do Mundo e não ficou ver e viu uma marca e posteriormente viu essa marca na internet, adquiriu um produto desta marca? Hoje nós somos consumidores frenéticos e essa atração de patrocínios é justamente para expandir quem não é visto e não é lembrado. E a geografia ela entra nessa questão da difusão econômica, da difusão cultural, tudo bem? Então olha só, outra característica muito importante que nós vamos ter é a divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho, ela é muito evidenciada na produção, na fabricação. Marcas famosas como Adidas, como Puma, como Nike, Coca-Cola, enfim. Hoje nós estamos diante de um processo de divisão internacional do trabalho, onde duas economias globais estão na sua disputa. Estados Unidos de um lado, China de outro. Dois modelos que visam a expansão do seu mercado consumidor. E essa fabricação de materiais em diferentes países, em diferentes origens, nós temos a divisão internacional do trabalho. Hoje a China ela é tida como a fábrica do mundo. Muitas empresas, inclusive norte-americanas, se instalaram no território chinês para proporcionar essa fabricação e um lucro em maior quantidade, principalmente pela oferta de mão de obra, pela oferta de incentivos fiscais, tudo bem? Então, Copa do Mundo, sim, é um intercâmbio não só cultural, não só econômico, mas um intercâmbio global. Não esqueça disso para o seu vestibular. E aí nós perguntamos qual é a questão de poder no mundo. Olha o que eu coloquei para você. Ó. Essa hegemonia do futebolística, nós temos aqui para a Europa. Ei, Europa, você precisa lembrar que a Europa foi cenário de grandes conflitos, de grandes episódios durante o processo de colonização mundial. Afinal de contas, o mundo ele só passou a existir para a América depois das missões imperialistas, do início do processo de globalização, mas das missões que levavam os europeus à descoberta de novas rotas para a Índia. Ou seja, a hegemonia europeia, não só do futebol, mas como também no processo de ocupação, no processo de colonização mundial, é uma coisa que deve ser levada em consideração. Segunda questão, a hegemonia europeia com o número de títulos. Por exemplo, a Alemanha, 4 títulos, a Itália, 4 títulos, a França, 2 títulos, inclusive um em cima do Brasil, a Espanha, 1 título e a Inglaterra, 1 título. Então nós temos que ver essa comparação com a América. Olha lá a força sul-americana, 10 títulos, só o Brasil aqui, ó, 5 títulos, tá? Só o Brasil, 5 títulos, ou seja, o Brasil é o maior campeão ainda de Copa do Mundo, né? Se a Alemanha ou a Itália ganharem, então ela vai empatar ali no penta com o Brasil. Outros continentes buscam esse primeiro título, mas você já parou para pensar que futebol não é somente entretenimento local? O futebol ele acaba expandindo. Você já se viu torcendo para a Argentina? Brasileiro? Eu acho que não, pelo menos eu não. Mas ó, essa concentração de poder, ela reflete o investimento econômico, a tradição esportiva e a influência política nas relações com a UEFA. Alguém já viu falar aqui da UEFA, da Champions? Quem nunca assistiu aqui um jogo, quem nunca viu pela televisão o jogo da Champions, olha a Comebol, hein? Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana e também a Federação Internacional de Futebol, no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo. Pois bem, quando nós colocamos aqui a geopolítica, essa expansão das seleções, nós temos que entender que o número de participantes lá em 1930 ele era bem inferior, né? Hoje nós vamos ter a maior Copa do Mundo da história, mostrando a democratização do acesso e também a busca por novos mercados não só consumidores, mas imagina
A Copa do Mundo é a maior vitrine comercial do mundo, na qual o aumento do número de seleções, de participantes, vai aumentar também a visualização, vai aumentar também o número de consumidores. Então a geografia ela está ligada neste sentido. Outra característica, olha o que eu coloquei aqui para gente, ó, a localização. Quem nunca ouviu falar de coordenadas geográficas, muitas questões do vestibular já caíram. Você, aluno do ensino fundamental, você, aluno do ensino médio, tem que associar a Copa do Mundo à localização. Afinal de contas, quantos hemisférios existem no mundo? Se você falou 4 e você acertou, hemisfério norte, que também pode ser chamado de hemisfério setentrional, que também pode ser chamado de hemisfério boreal. Hemisfério sul é o segundo hemisfério, que também pode ser chamado de hemisfério meridional ou hemisfério austral. Hemisfério leste e hemisfério oeste. O hemisfério leste ele é conhecido como o Oriente, né? Lá na Terra do Sol nascente. E o hemisfério oeste é conhecido como o Ocidente ou a Terra do Sol poente. Então nós precisamos entender que a geolocalização referente à latitude e à longitude vai trazer uma lembrança da geografia. Por exemplo, no hemisfério relacionado à latitude, que é a distância da linha do Equador ao Polo Norte ou ao Polo Sul, o que nós vamos ter relacionado à Copa do Mundo? Bem, México, Canadá e Estados Unidos estão ao norte da linha do Equador. Então nós temos ali uma presença próxima ao clima temperado. As 4 estações do ano. Quem lembra da Copa anterior, a Copa que aconteceu no Catar, que modificou o mês da Copa, que foi lá para novembro, dezembro, por conta do clima, por conta do período, por conta da estação do ano. Ou seja, era um período muito quente o mês de julho, então foi transferido, e mesmo assim, no mês de novembro, dezembro ainda era muito quente, né? Então, nós temos ali ó, a localização geográfica das cidades, sede é crucial. E essas coordenadas de latitude e longitude vão nos auxiliar a compreender como a geografia participa, assim, da Copa do Mundo. Tudo bem? Então, outra questão. Olha o que eu coloquei aqui para você. Ó. O ponto de partida, o meridiano de Greenwich, para nós lembrarmos dos fusos horários, né? E da linha internacional de datas. Gente, nós precisamos lembrar que muitas seleções já vão, inclusive hoje são 16 de maio, né, nós estamos aqui há menos de um mês da Copa do Mundo, então muitas seleções já estão se preparando. Por exemplo, segunda-feira é a convocação oficial da seleção brasileira, que vai ser feita pelo Carlo Ancelotti. E isso nós vamos precisar ter uma adaptação, porque o horário é totalmente diferente, né? Por mais que nós estejamos próximos ali ao fuso horário, mas vai ter um jet lag, vai ter uma modificação de fuso horário de várias seleções, principalmente seleções que estão lá no Oriente, não é verdade? Bem, outra situação. Alguém aqui já se perguntou que horário vão acontecer os jogos da seleção brasileira? Inclusive, durante a Copa do Catar, a gente lembra, né, você deve lembrar que aconteceu no meio da tarde. Dessa vez não, dessa vez o jogo mais cedo que vai acontecer da seleção brasileira é às 19 horas, não é? É o jogo de abertura, então vá se preparando e a gente vai se perguntar por que às 19 horas, né? E lá no México, lá nos Estados Unidos e no Canadá, vai apresentar um horário diferente. Tem jogos que vão acontecer 1 hora da manhã e nos Estados Unidos, no México e no Canadá será mais cedo, hein? O que vai acontecer? Fuso horário. E como eu mencionei anteriormente, o jet lag, né, que é aquela biologia do corpo humano, que é você se adaptar ao fuso horário, que é uma coisa muito importante. Então, é por isso que muitas seleções vão mais cedo. Elas acabam chegando mais cedo para os seus atletas se adaptarem a esse fuso horário. Bem, olha o que eu coloquei para você aqui. Ó. Quando nós falamos em questões climáticas, o clima ele é um fator ambiental. E essa tabelinha que eu estou te fazendo aqui, ele é para demonstrar essa diferença entre a última Copa do Mundo e a Copa do Mundo atual. Acompanhe comigo, ó. A Copa do Catar em 2022 era um clima desértico. Agora nós já vamos ter um clima temperado continental. Você precisa lembrar que a zona temperada está entre os trópicos e o círculo polar. No caso da Copa do Mundo nos 3 países de agora, né, que teve ali, olha lá na Rússia, um clima temperado continental subpolar, e agora
no Catar o clima desértico. E aí nós vamos lembrar que a característica da Copa do Mundo, ela muda de acordo com o seu clima. As duas Copas anteriores foram tão diferentes, que impactou na dinâmica mundial. Por exemplo, domínio climático do Catar e da Rússia. Olha a diferença, clima desértico e um clima subpolar. O desafio térmico, calor extremo no Catar e já um frio intenso nas cidades do norte ali da Rússia. Essa adaptação, lembra que eu falei? Os meses do ano, junho, julho no Catar é muito quente, é verão. Então, foi alterado para o mês de novembro, dezembro, por conta das temperaturas. No Catar, estádio com ar-condicionado, na Rússia, gramado com o sistema de aquecimento. E esse período aqui foi transformado por conta das estações do ano, né? Pois bem, outro fator muito importante que tu não podes esquecer para a próxima Copa do Mundo e para todas as Copas do Mundo, assim como lá em 1950 e 2014, que também aconteceu no Brasil, altitude, umidade, altitude e umidade, elementos climáticos. Elementos climáticos que são aquilo que influencia no clima. E lembra dos elementos climáticos? Nós vamos ter latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Pois bem, olha lá, quanto mais elevado em relação ao nível do mar, menor é a pressão, mais rarefeito é o oxigênio. E isso vai alterar a velocidade da bola, a oxigenação sanguínea dos atletas, enfim. Umidade relativa. Quando nós temos mais umidade, como acontece no Brasil e aconteceu lá em Manaus, em 2014, que dificulta a transpiração, a regulação térmica corporal e cansa muito mais, né? Por isso, nós temos aí uma tecnologia muito ligada à medicina esportiva, né? A escolha dos tratamentos, a escolha da preparação física ligado à tecnologia. Outra situação muito importante que a geografia vai estar presente ali na próxima Copa do Mundo, e sempre está em todas as Copas do Mundo e em eventos mundiais, é a pluralidade cultural. Olha a pluralidade, nós vamos ter uma diferença linguística. E lembrando que o inglês é o idioma oficial do mundo ainda, né? Ninguém sabe com essa ascensão chinesa como é que vai acontecer, se o mandarim vai passar a fazer parte, enfim. Mas nós vamos ter aí uma grande pluralidade, né? Diversos idiomas oficiais, dialetos que o mundo não conhece, que agora vai passar a fazer parte dessa pluralidade linguística. Outra é uma pluralidade religiosa. Nós vamos ter seleções ali do Oriente Médio, seleções da Península Arábica, seleções da Ásia, que não compartilham da mesma religião. Ou seja, julgar o outro pelo diferente é relativismo cultural. E isso faz parte da geografia. Então, muito cuidado quando você vê ali essa questão de preconceito religioso. No Brasil já acontece, né? A questão de intolerância religiosa, mas a Copa do Mundo vai ficar muito mais evidente para que nós possamos identificar práticas religiosas como o Ramadã, né, que vão impactar a rotina dessas seleções. Intercâmbio gastronômico. Aqui na cidade que eu moro, nós temos uma gastronomia muito famosa, muito importante no Brasil. Só que a Copa do Mundo, é claro, por acomodar pessoas do mundo inteiro, tem essa pluralidade gastronômica também, esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio de comidas. Eu coloquei para você aqui que é muito significativo, né? E nós vamos acompanhar nesse lance nos telejornais. Dou uma dica para você: assista o telejornal, tudo bem? E os símbolos nacionais, como nós lembramos que a camisa, o uniforme, ele é um símbolo nacional, né? Ali o brasão da seleção, o brasão, a bandeira nacional de todos os países que carregam, e aí tu vais precisar lembrar do conceito, né? Território, nação, país, estado, tá bom? Sociedade, beleza? Aí tu carrega essa identidade nacional, que é um símbolo de representação das diversas nacionalidades e culturas também, tá? Bem, aqui para a gente já estar finalizando, né? Vamos lembrar que o Brasil possui uma identidade muito importante, mas de acordo com a sua diversidade. Lembramos que somos uma cultura miscigenada, formada por indígenas, europeus e africanos, clima tropical. O Brasil ainda é um elemento unificador, né? Que o mundo inteiro fala de Brasil, o mundo inteiro fala da seleção brasileira, fala de Neymar, Ronaldo. E nós estamos com essa perspectiva, né, multifacetada para representar essa pluralidade. E aí eu tenho aqui uma nova representação, né,
por exemplo, o Japão, é um símbolo das tecnologias, é uma representação, uma potência econômica, uma potência educacional, e vai estar aí com essa pluralidade, demonstrando a sua cultura, demonstrando a sua disciplina social. Quem não lembra, na Copa do Mundo, os japoneses limpando o estádio, né, depois do jogo, enfim. Então, para finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês, o Marrocos também, que é inclusive uma grande surpresa nessa Copa do Mundo, né? Será que vai? Então, nós vamos ter aí a França, que é uma herança multicultural, já participou de várias Copas do Mundo, tem aí uma cultura muito importante, tem uma difusão cultural e uma difusão de colonização no mundo muito importante, significativo, né? E aí vamos desejar sorte a Mbappé, né, que é um jovem que vem em ascensão no futebol. E olha aqui o Joseph Nye, cientista político, que ele disse aqui, a Copa do Mundo é o palco onde as nações não lutam por território, mas pela admiração e a influência cultural no cenário global. Muito bem, crianças, eu espero ter ajudado vocês com esse momento aqui, falando de Copa do Mundo, e que tenhamos aí um grande evento esportivo e que possamos mais uma vez nos confraternizar em paz. Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau!